Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Não é um bom dia para falar da história das piscinas, a não ser que as piscinas sejam aquecidas. Mas vamos lá, que frio é esse em São Paulo? Essa frente fria chegou para valer e a gente não está no inverno ainda. Bom, vamos lá, vamos falar do Rogério Ceni. Para uns ele é chato, para outros ele é perfeccionista, para outros ele é ruim de grupo, para outros ele é arrogante. Só que é o seguinte, o Rogério Ceni não está se limitando a apenas treinar o time do São Paulo. Ele está enxergando além, está vendo defeitos, e aí entra a história da piscina. Lembra aquela história? Ele foi muito criticado por dizer que quando chegou não tinha água na piscina para a recuperação dos jogadores. Reclamou de comprometimento também, reclamou da recuperação de jogadores no Refis, que é o centro de recuperação dos atletas machucados. Será que ele não tem mesmo razão? O caso Marquinhos, o atacante do São Paulo, ex-São Paulo, que foi anunciado nesta segunda-feira pelo Arsenal, é a prova viva da incompetência que nos últimos anos tem levado o São Paulo quase ao caos. O Marquinhos saiu por um valor baixíssimo, que eu vou citar daqui a pouco. É apenas 19 anos de idade que o atleta tem, um atleta com potencial. Aliás, o São Paulo não tem um jogador com essa característica, mas é melhor pegar um pouquinho na mão do que ver o Marquinhos ir embora e o São Paulo não receber nada em troca. E isso poderia sim acontecer. E eu vou dizer por quê. E o Rogério Ceni já vinha, de certa forma, alertando sobre o assunto. Vamos lá, o caso Marquinhos é mais do que um iceberg naquela piscina vazia do CT da Barra Funda. Vamos lá. Não é de hoje que o técnico Rogério Ceni tem reclamado que não tem jogadores de velocidade, jogadores do extremo, jogadores do 1 contra 1. E o Marquinhos era um caso raro desse tipo de jogador no elenco do São Paulo, embora bastante jovem, 19 anos de idade. E o São Paulo, sem o Marquinhos, que já voou, vai para a Inglaterra, é para inglês ver, acertou com o Arsenal e o São Paulo está contando, além de tudo, claro que tem o Caleri numa fase esplendorosa, mas com a inoperância dos outros atacantes. Luciano em fase ruim, o Rigoni também, inclusive vaiado por conta de um lance na última partida do time do São Paulo jogando em casa. Então, a ida do Marquinhos embora pesa e pesa muito mais. Piorou muito com a saída do atacante Marquinhos para o Arsenal, o sistema ofensivo do São Paulo, que já não é mais o melhor ataque do Campeonato Brasileiro e vai ter problemas para fazer gols se continuar com essa fase ruim dos demais atacantes. Esses dias o Rogério Ceni deu uma cutucada com relação à janela de transferências do meio do ano. São Paulo não pode vender jogador por menos de 2 dígitos. Dígitos europeus. Euro. Não se fala muito em dólar na transação de jogador. 2 dígitos. Só que o Marquinhos ficou muito abaixo disso. O Edu Gaspar, aquele mesmo que foi jogador do Corinthians, diretor do Corinthians, foi da CBF, trabalhou com o técnico Tite, hoje ele é dirigente lá do Arsenal, essa touca aqui para proteger o ouvido e a falta de cabelo. E ele disse nessa segunda-feira no anúncio oficial do Marquinhos como jogador do Arsenal, da Inglaterra, disse que é um jogador de potencial, que vinha sendo monitorado há muito tempo, apenas 19 anos de idade, e é claro, o investimento que o Arsenal fez para tirar essa joia do São Paulo. No São Paulo foram 41 jogos e 4 gols. Em 2022, 18 partidas do Marquinhos com 3 gols marcados. Pois é. Sabe quanto o São Paulo vai receber por ele? 3,5 milhões de euros. Uma parte espera receber agora e outra parte no segundo semestre. Isso dá aproximadamente 18 milhões de reais. Se o Rogério cutucava com relação a 2 dígitos, 3,5 milhões de euros, é muito abaixo. Claro que ele já falava sobre as transações futuras. O Wellington aparece como um grande potencial para ser vendido. O Sara machucado cai um pouco, o Nestor já tem mais idade, tem 23, 24 anos, já não é o público-alvo, já não está no público-alvo do mercado europeu, pelo menos num valor de 2 dígitos que o Rogério buzinou. Mas sabe por que o Marquinhos está saindo nesse valor tão baixo?
por um erro da diretoria do São Paulo. O que aconteceu? Ele fez, quando tinha 16 anos, um contrato com o São Paulo de 5 anos. 5 anos. Portanto, até 2024. Só tem um detalhezinho que talvez o jurídico do São Paulo tenha dormido, cochilado. Tem uma sirene aqui, ambulância, tomara que esteja tudo bem com quem está sendo atendido. O que aconteceu? São Paulo fez um contrato, quando ele tinha 16 anos, para 5 temporadas até 2024. Só que não pode, a FIFA não permite. É no máximo 3 anos. O que acontece? Se o São Paulo não aceitasse essa negociação, em julho agora, que completaria 3 anos de contrato, que é o que a FIFA estabelece, o Marquinhos poderia sair judicialmente até de graça. Então o São Paulo teve que calar o bico e aceitar essa negociação. O que dá para dizer? É incompetência ou tem algo mais por trás disso? Isso tem permeado o São Paulo nos últimos anos e os resultados em campo e as dificuldades que o Rogério tem apontado, ele tem razão na maioria absoluta dela, ou delas, desses problemas que o Rogério tem relatado com relação a um dos maiores clubes, dos clubes mais vencedores da história do futebol brasileiro. Bom, bola para frente, o Rogério já disse que o cobertor é curto, o elenco não é grande, que o São Paulo não tem dinheiro e perde dinheiro na negociação de jogadores. Vai perder atletas no meio do ano? Possivelmente vá perder, pelo menos o lateral esquerdo, o Wellington é o que aparece hoje com mais potencial de ser negociado e se transformar em dinheiro para o time do São Paulo. Claro que tem jogadores na categoria de base, mas é claro que tem cobrança, existem as competições. O São Paulo hoje é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Talvez não tenha fôlego para continuar assim, talvez precise determinar se vai investir na Copa do Brasil, tem o Palmeiras pela frente, o sorteio também não ajudou muito, porque é um rival muito forte, com muito mais potencial financeiro e uma administração diferente dessa que o São Paulo tem vivido nos últimos anos. Tem a Copa Sul-Americana, que talvez campeonato eliminatório, talvez uma bala errada e vá tudo por água abaixo. O Rogério Ceni fala em colocar o time pelo menos na Libertadores do ano que vem e não se espante se talvez ele comece a derrapar. Não é culpa diretamente do treinador do São Paulo. Claro que ele não é um cara 100%, ele já falou isso, não sou o melhor treinador do Brasil, também não sou o pior. Ele está fazendo o que ele pode com as peças que ele tem em mão. E muitas peças, vamos convenhar, muitas peças que não têm justificado vestir uma camisa tão pesada como essa do São Paulo. Quinta-feira, agora feriado. Feriado para alguns, para outros não. Aqui em São Paulo o feriado foi antecipado, mas o jogo vai ser no Rio de Janeiro, quinta-feira às 4h contra o Botafogo, que está vivendo o seu inferno. Claro que tem lá um novo investidor, mas o Botafogo entrou na zona do rebaixamento depois da derrota contra o Avaí. O São Paulo ainda não venceu fora de casa. O Botafogo em casa tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. Marcou 6 gols e sofreu 8. Começou perdendo para o Corinthians por 3-1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Empatou com o Juventude em casa. Ganhou só do Fortaleza por 3-1. Fortaleza que também está vivendo o seu inferno, também na zona do rebaixamento, e 2 derrotas seguidas. Para o Goiás, 2-1 em casa e Avaí 1-0, fechando a rodada anterior, jogo que aconteceu ontem. O Botafogo mais um tropicão, então vai ser um adversário que deve vir para cima do time do São Paulo. Talvez seja importante para o São Paulo pegar um adversário numa situação tão complicada. Mas o caso do Marquinhos, aquela piscina vazia no CT, e o Rogério foi muito criticado quando falou, aquela piscina esconde apenas a ponta de um iceberg gigantesco que é o São Paulo naufragando administrativamente nos últimos anos. É uma pena que o Marquinhos tenha ido embora, é uma pena que o São Paulo não tenha conseguido fazer com ele todo o dinheiro possível. Até esquentou de falar dessa situação do São Paulo. Eu gostaria da sua opinião, seu comentário, seu palpite. O Marquinhos agora oficialmente é o jogador do Arsenal. O São Paulo já não vinha contando com ele, o Rogério Ceni tendo que se virar sem ele. Coincidentemente ou não, os outros atletas de ataque caíram muito de produção e, coincidência ou não, o São Paulo já não tem mais o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Coincidência ou não, o São Paulo tem sofrido muito para fazer gols. Vida que segue, tomara que o São Paulo consiga reagir desses desmandos administrativos que a gente vem assistindo
ano após ano, não é de hoje. Tem agora o presidente Júlio Casares tentando acertar as coisas, mas as administrações anteriores, vou dizer uma coisa para você, tem muita coisa errada por lá. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu e se cuide com esse frio aí. Tchau. Daqui a pouco vai esfriar, vou botar a touca de novo. Até mais. Tchau.